fechar os olhos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, vamos elevar nossos pensamentos aos bons espíritos de luz que nos auxiliam, para que nesse dia a gente consiga compreender um pouco mais a nossa existência aqui nesse planeta, para que a gente consiga sair daqui um pouco mais revigorado e gratos pela oportunidade dessa vida, pela oportunidade do aprendizado, do crescimento, mais gratos por tudo que temos na nossa vida e agradecer incessantemente a Deus pela oportunidade diária da vida, da alimentação, da casa, do lar que nós temos, da família que nós possuímos. Agradecer a todas as pessoas que passam pela nossa vida, são pessoas necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, e que possamos sair daqui mais fortalecidos, mais certos de que tudo que passamos um dia vai valer a pena, mesmo que hoje a gente não consiga entender. Que Jesus Cristo nos ampare e nos acolha nessa noite, que a reflexão de hoje faça sentido, que nós possamos passar um pouco de informação, um pouco de reflexão para todos vocês. Que seja possível, que assim seja. Que assim seja. Alguma coisa que quer falar? Não? Bom, pessoal, o tema de hoje, vocês me desculpem que eu não consegui concluir, mas é que eu acho que eu perdi a conexão no momento da prece. Bom, o tema de hoje é a prece. Porém, como ele é bem extenso, o Ronaldo e eu conversamos, nós vamos dividir ele em três ou quatro partes, porque ele tem subtítulos e nós achamos interessante abordar cada subtítulo desse para a gente poder expor um pouco melhor o que seria a prece, como que ela estaria melhor na nossa vida, como que ela poderia nos influenciar melhor, digamos assim. Então a gente achou interessante expor assunto por assunto até a gente chegar no tema que é o mais importante, que é a prece, tá? Então a gente vai começar assim, ó, com o fluxo mental e a matéria mental, que faz parte do... Esquecemos da frase. Que faz parte do começo do desenvolvimento do assunto. Vamos ver. Não sei se deu para entender, mas vamos lá. Hoje o Tico e o Teco não estão batendo bem. Deu frio. Deu para ver, né? Frio. Congelou os dois. Congelou. Tá, vamos lá. O fluxo mental nada mais é do que o fluxo de energias originado dos processos mentais. É como diz André Luiz. Em identidade de circunstâncias, apesar da diversidade dos processos, toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e dos desejos reconditos do espírito, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca, produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Toda essa parte é um trecho do livro de André Luiz. Tá? Analisando essa afirmação de André Luiz, poderemos verificar que o teor energético vertido das profundezas da mente é variável segundo o processo mental utilizado. Pensamento, vontade, emoção, sentimento, paixão. E de acordo com o estado de desenvolvimento espiritual de cada um. Assim, o fluxo da mente apresenta irradiações eletromagnéticas que variam de frequências baixíssimas até as frequências elevadíssimas dos seres angélicos. O estado de pureza espiritual
conquistado no tempo. As emoções e os sentimentos inferiores são paulatinamente modificados pelo desenvolvimento das virtudes humanas e, com estas, o aprimoramento energético do fluxo da mente. A frequência da energia vertida pela mente será tanto mais condensada e impura quanto maior for a inferioridade das emoções e dos sentimentos. O fluxo mental, assim, não é fruto apenas dos pensamentos, mas também das emoções, dos sentimentos e de elementos outros que vertem do espírito. A conjunção das funções psíquicas produz energias multifrequenciais, as quais poderão oscilar de acordo com as circunstâncias do momento. O indivíduo, por exemplo, quando em prece profunda, produzirá ondas mentais de frequência bem mais elevada do que em situações de diálogos comuns. Entenderam tudo, né? Sim, é bem bom. Sem tentar explicar nada, então. Fluxo mental. Hoje eu estava estudando e aí fui fazer a pesquisa e ele entra na internet, que nós estávamos falando hoje no estudo, como flow. E tem até um podcast que o nome é Flow. Como é que a gente consegue entrar nesse fluxo mental? Porque tudo que está aqui escrito é muito científico. Mas como que a gente coloca isso na nossa vida e como isso tem a ver com a prece? Para a gente conseguir ter o controle do fluxo mental, a gente precisa do silêncio. A gente precisa de um lugar tranquilo. A gente precisa estar conectado com a gente mesmo. A frase que nós ia colocar no quadro, que eu não tenho aqui na mão, fala sobre isso. É olhar para dentro de nós e buscar o que tem de melhor para conseguir nos conectar a Deus na prece. Quando Jesus coloca que a gente, para fazer a prece, precisa estar com a porta fechada, quer dizer que a gente não pode estar em contato com o mundo externo. Hoje no estudo nós estávamos comentando exatamente sobre isso, que eu ainda brinquei, a Karine vai falar sobre isso. Como a gente tem dificuldade hoje, com a tecnologia na nossa mão todo dia, de ler um livro, de parar um tempo, meia hora, uma hora, para entrar em contato com um livro. Imagina se a gente consegue parar para entrar em contato com Deus na prece. Como está ficando difícil. Porque esse contato, na necessidade, não é uma oração do Pai Nosso como a gente faz a grande maioria das vezes. É o contato íntimo real, aquele que tu fecha tudo na tua volta, entra em contato contigo e conversa com Deus. E isso está difícil. Porque a grande maioria, a gente foi ensinado, eu sempre digo isso, que a gente traz um histórico cultural muito arraigado, que é difícil de quebrar. A gente foi ensinado a fazer as orações católicas romanas. Pai Nosso, Maria, Credo. Então a gente tem isso na cabeça e faz aquilo e está resolvido. E aí, a maioria das vezes, a gente não consegue obter o resultado que a gente busca porque acha que Deus não está olhando para a gente. Mas o pedido que eu estou fazendo, ele está sendo claro? A conexão que eu estou tendo está sendo íntima? Em que maneira que o meu fluxo mental está atingindo energicamente ao plano superior? Nós estamos falando em Deus, tá? Mas Jesus, o santo predileto, qualquer coisa que a gente, mentor, qualquer um que a gente queira entrar em contato, todos são viáveis. De que maneira que eu consigo passar a minha mensagem pela minha necessidade, que eu estiver no momento de pedido, né?
pesquisando, a gente tem uma ação e uma reação relativa ao que a gente pede e a maneira como a gente pede. E nem sempre Deus nos dá do jeito que a gente quer, porque não somos nós. Ele vai olhar para nós e vai dizer assim, não, tua necessidade eu preciso te dar deste jeito, tu tem que aprender primeiro. Se eu estiver no deserto e estiver com sede e pedir para Deus água, Ele vai me dar água ou Ele vai me dar o caminho? Porque se Ele me der a água, eu nunca vou aprender o caminho. E a próxima vez que eu passar pelo deserto, eu não vou encontrar. Aí eu vou rezar de novo, vou fazer a oração e vou pedir para Ele água de novo. Então a gente é muito imediatista nas questões, a gente quer o resultado para ontem e o nosso pedido é muito superficial. Quando a gente consegue, e todos nós eu acho que tem essa dificuldade, eu tenho, tá? De parar o meu tempo para realmente conversar com Deus. Eu já comentei aqui que eu ali em casa, Deus fala comigo, mas e eu estou falando com Ele? A maioria das vezes não. Porque eu estou muito tranquilo quando Ele está falando comigo. Eu estou absorvendo a conversa dele para mim, mas eu não estou falando com Ele. A grande maioria das vezes o meu tempo está, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Né? E hoje ali no estudo a gente comentou sobre o telefone que está na nossa mão, a gente não tem mais controle sobre o tempo do telefone. E eu até fiz um comentário que o que está dentro do telefone, ele está hoje, ele está amanhã, ele está depois de amanhã, porque a pesquisa que a gente vai fazer, o que eu quero ver, eu vejo a qualquer momento. Só que ele está nos dominando hoje. A questão do fluxo mental é quanto tempo eu tenho para me dedicar a aprender a trabalhar minha mente. Num dos estudos que eu fiz hoje, se fala que tu precisa de 15 minutos para te entrar em contato com o teu fluxo mental. E 90 minutos para te trabalhar dentro do fluxo mental. Tu não pode passar dos 90 minutos, tu pode fazer menos. O que é isso? Quer dizer que eu tenho que estar em 15 minutos num momento de reflexão total, na calmaria total, sem os problemas externos entrando na minha cabeça, para depois começar a trabalhar isso dentro desses 90 minutos. Ah, mas 90 minutos? Isso não é para agora, né, gente? Isso é um trabalho. A prece é isso. Como é que eu faço a minha prece? Eu só posso fazer a minha prece quando eu estiver realmente conectado. Se eu não estiver conectado, não me adianta a prece. E a prece serve para quê? Porque aí que está, né? Para nossas respostas do dia a dia. Quantas coisas acontecem na nossa vida, na caminhada, que a gente quer a solução para os problemas que a gente acha que são maiores do que são, e não consegue enxergar o que Deus está nos mandando, porque Ele manda. É difícil enxergar a estrada. Tu tem que estar muito aberto a aceitar. Aí quando a gente fala sobre isso, né, que é orar e vigiar, o que é o vigiar? O vigiar é o que Deus nos coloca. De que maneira eu faço essa caminhada? É prestando atenção num filme da TV? Ou é pensando no fim de semana que festa que vai ter, que eu vou estar? Ou é realmente na conexão com Deus? Aí é o nosso vigiar, né? É o nosso cuidado. É o nosso carinho com o nosso interno. É muito difícil, a gente sempre fala aqui na frente, que esse entendimento, essa conexão, essa aceitação, criar um sistema de fé, porque a fé direcionada não é essa fé que a gente fala, né? Ah, eu tenho fé, eu faço minha oração, não. A fé direcionada é aquela de realmente acreditar que Deus está a nosso favor sempre. Quando a gente perde algo e que tem um valor muito grande no nosso sentimento, de que maneira Deus está nos
direcionando. Hoje também, pensando sobre isso, eu me dei conta que espiritualmente a gente é adolescente. A gente não consegue amadurecer no espiritual. Por quê? De que maneira eu vou compreender tudo isso que a gente fala aqui? De que maneira eu vou ultrapassar esse meu limite? Porque amanhã eu já vou estar fazendo alguma bobagem. Aí quando a gente está mais tranquilo, que foi falado também hoje no estudo, que a gente já passou por várias situações, a gente começa a entender que nem sempre a gente tem que brigar com alguém, né? Ou responder mal para alguém. Isso é o nosso corpo. Isso é a nossa carne. Isso é o nosso intelecto na terra. Mas espiritualmente a gente está agindo sempre fora do eixo. E essa é a hora da gente nos conectar novamente ao sistema espiritual e aceitar que nós precisamos amadurecer espiritualmente. Porque nós somos espíritos. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas não é nos cabelos, né? Não é no corpo físico. É espírito, gente. Deus é espírito. Nós somos fagulha de Deus, espíritos. Essa compreensão, no momento que a gente consegue ter essa compreensão, quanto mais vezes nós vamos estar em contato com Deus. E eu falo em adolescência porque Deus está sempre com a mão para a gente, nos ensinando, nos absorvendo, nas quedas nos levantando. Que Pai é esse tão maravilhoso que nos permite, a cada machucado, ser tratado e curado novamente? Eu lembro que meus filhos eu beijava, né? Cada machucado, eu acho que todo mundo faz isso, o beijinho da cura, né? Aquela gritaria, aquele choro, daqui um pouco tu dá um beijinho e está curado. Deus é isso para nós. É dessa maneira que a gente tem que enxergar que a nossa oração tem que chegar a Ele no pedido verdadeiro. Uma outra questão que a gente fala sempre, tem alguns lugares que a oração é no grito, né? Como que um mudo faria essa oração para Deus? No silêncio. Então Deus não quer escutar grito, Ele quer a conexão do silêncio, porque Ele lê cada pensamento da gente. E nessa de cada pensamento, ou nós vamos no pensamento positivo, ou nós vamos no pensamento negativo. E toda vez que a gente achar que não tem capacidade ou não tem condições, ele vai olhar lá de cima e dizer assim, não, isso aí precisa passar mais um pouco, porque ele não está enxergando tudo que eu dei para ele. Quanta coisa a gente tem, gente. Já falamos sobre isso aqui. 14 bilhões de espíritos tentando estar aqui agora. Reencarnar. E nós estamos aqui. Recebendo. Aprendendo. Por que a nossa faculdade é difícil? Porque a gente não quer estudar, a gente não quer aprender, a gente não quer evoluir. Eu quero fazer a minha faculdade em que o professor não precise me dar uma prova. Que tipo de médico é você? Que tipo de advogado? Que tipo de dentista? Que tipo de psicólogo? Sem prova? É o que está acontecendo. Posso falar de filho? Nós passamos da maneira diferente, né? Cada vez, gente, que vocês protegerem o filho, vocês não estão ensinando. Cada vez que vocês não mostrarem que o caminho é difícil, não há proteção. Não há ensinamento. Nós precisamos, que é responsabilidade nossa, cada um que vem a nós, ter a condição de cair e levantar.
tem que esfolar o joelho. É o que nós passamos aqui na Terra. Eu esfolo meu joelho volta e meia ainda, como filho. Agora, essa semana passada, estive conversando com o São Pedro. Eu tive bem mal da gripe, né? Mas São Pedro me disse assim, não é tua hora ainda. Tu tem muita coisa para penar ainda nessa terra. Como a gente aprende na dor. Porque eu sei que eu fiz coisa errada para mim para mim ter a gripe. Não me cuidei, depois não quis tomar remédio, tá? Mas é a compreensão que eu precisava passar para saber como eu vou crescer a partir disso. E a minha conversa com Deus foi seguida com relação a isso, pela necessidade que eu estava. Mas agora passou. Agora eu já estou conversando aqui, não tossi nenhuma vez. Mas eu, até ontem, estava falando com Deus direto. Pedindo. É nessa conexão, no flow, que falam muito, pesquisem na internet, né? Aproveitem essa parte da internet para a compreensão das coisas, né? A maneira como isso serve não só para a parte espiritual, serve para negócio, serve para a vida cotidiana da gente, do controle da nossa mente. Que a gente usa 8, 9% da nossa capacidade intelectual. É muito pouco. Se a gente conseguisse usar 15, 20%, imagina que tipo de ser humano nós seríamos. Para o bem, né? Para o bem. Deixa eu deixar falar, tá? Eu vou falar e travei numa dessas. Não estou com conexão mental. Não estou com fluxo mental bom. Vou ler mais um pouco, depois eu falo. Tá. Nós falamos sobre o fluxo mental. Agora nós vamos falar sobre a matéria mental, que é uma sequência. Ao pensar, a mente vibra e irradia vibrações sob a forma de ondas, que se propagam por todo o psiquismo e chegam a se expandir além da própria veste orgânica. Eu até sublinhei aqui, pessoal, porque é uma coisa assim, o livro traz uma maneira de explicar que muitas vezes a gente não consegue interpretar, assim, eu falando, vocês ouvindo, vocês não conseguem interpretar o que o livro quer dizer. Mas isso seria assim, cada vez que a gente emite um pensamento, que a gente pensa, pode ser coisa boa, coisa ruim, qualquer tipo de pensamento que a gente tem, a gente irradia vibrações, que são como ondas. Essas ondas, elas se exteriorizam. E quando a gente fala assim, o pensamento atrai, né? A gente às vezes fala isso, o pensamento atrai. É porque a gente emite ondas, quando essas ondas se exteriorizam, elas vêm, acredito que a maioria de vocês já tenham escutado isso, para a nossa aura, que é um campo eletromagnético que, digamos, circunda o nosso corpo, né? Que desenha o nosso corpo. Então, cada pensamento desse que libera uma energia, se for uma energia boa, a gente fortalece essa nossa aura. E muitos médiums, muitas pessoas que conseguem ter essa percepção, muitas vezes olham assim, hoje a tua aura está de tal cor, quando fazem leitura de aura. Eu não consegui chegar nisso ainda. Espero que ainda um dia eu consiga. Mas, dependendo da maneira como a gente está pensando e a maneira que a gente está vibrando. Então, a nossa aura, ela vai se modificando. Conforme ela vai se modificando, pode ser que às vezes a gente deixe, que é mais costumeiro para nós aqui em terceira dimensão, é que a gente deixe falhas nessa aura. E aí, nessas falhas, é que a gente recebe as energias que são, digamos, condizentes com os nossos pensamentos. Se não são coisas boas, a gente vai receber essas energias negativas, que é o que nos dificulta muitas vezes os dias. A gente passa o dia, às vezes, e não passa muito bem, ou, né, Ronaldo, quando a aura não está... É o caso que o Ronaldo deu do exemplo dele.
digamos que poderia se usar como exemplo, né, Manolo? Sim. Quando a gente não está muito bem alinhado com essa iluminação espiritual que a gente busca, acaba se deixando essas brechinhas na aura, os buracos. E aí, energias que não são muito boas acabam afetando o nosso corpo físico. Então, é mais ou menos isso que o livro fala aqui, ó. Colocando em minhas palavras, seria mais ou menos isso daí. Essas ondas sofrem modificações dependendo das características dos sentimentos, emoções e demais fatores que possam influenciar sua natureza original. Esse fluxo de energia é formado, evidentemente, de estruturas próprias e não de todo conhecido pela ciência contemporânea. André Luiz denomina de matéria mental essa matéria corpuscular produzida pela mente. Na matéria física, encontramos suas unidades representativas nas conhecidas estruturas atômicas, onde o conhecimento do átomo, das suas partículas e demais subpartículas e radiações já oferecem elementos para que possamos compreender melhor o mundo em que vivemos. Da mesma forma, por analogia, já se pode falar nas partículas mentais formadoras da estrutura da matéria mental que verte do psiquismo humano. Assim como os quanta, os fótons de luz são partículas de energias variáveis. O mesmo também acontece com os fótons mentais, que dependem da potência mental emissora. Essa matéria mental será tanto mais pura e de maior frequência conforme é o espírito que a emite. O estado de pureza espiritual vai sendo conquistado gradativamente pelas modificações que o indivíduo opera na sua conduta moral. Vemos assim as energias mais densas dos ressentimentos, da cólera, do medo, da maldade, por exemplo, serem transformadas em energias de maior frequência e pureza, se produzidas pelo perdão, pela paz, pela coragem e pela bondade. Acredito que a maioria de vocês aqui já tenha escutado sobre a transição planetária. A transição planetária nada mais é que passarmos da terceira dimensão para a quinta dimensão. O que é isso? A terceira dimensão é onde todo o planeta está envolvido por uma energia onde os seres humanos vibram mais na energia do medo, da culpa, dos ressentimentos. A quinta dimensão é uma frequência bem mais elevada. E aí entraria esses sentimentos mais nobres, digamos assim. Não é uma coisa que hoje nós estamos na terceira dimensão e amanhã nós já estamos na quinta. E nós conversamos sobre isso, né, Ronaldo? É uma frequência. A gente pode acessar ela está disponível. A gente pode acessar ela ou não. Então, o nosso fluxo mental vai nos direcionar para onde a gente vai ir. Nós vamos ficar na energia, na frequência de terceira dimensão, com pensamentos mais negativos, com medo, com culpa, com ressentimentos, ou nós vamos melhorar esse nosso fluxo mental, transformar essas emoções que nós temos, melhorar os nossos pensamentos e conseguir acessar essa frequência de quinta dimensão. E é isso que a gente, através da prece, é uma forma mais simples da gente conseguir. Só que é uma coisa que tem que ser feita diariamente. Digamos assim, um vigiar da nossa mente, dos nossos pensamentos diariamente. A gente precisa ter isso incutido em nós, agarrado em nós, essa ideia de que a gente quer essa iluminação espiritual, que a gente quer ter esse melhoramento como seres humanos, que nós queremos participar dessa quinta dimensão, dessa frequência mais elevada que a Terra está atingindo. Podemos não fazer? Podemos. Mas imagina se todos conseguíssemos essa iluminação, esse estado
de flow, como é que é? Flow. Esse estado de iluminação espiritual. Se nós conseguíssemos se manter nessa frequência mais elevada de quinta dimensão, que bom seria se nós conseguíssemos assim ao compreender que tudo que acontece na nossa vida, se não for para aprendizado nosso, é para aprendizado do outro, mas geralmente é para nós. Nada vem em vão para nós. Às vezes é para os dois, né? Geralmente é para os dois. Quando a gente convive com as pessoas e as pessoas chegam na nossa vida, e aí esse nosso fluxo mental traz quem a gente precisa ter as experiências. Se eu tiver pensamentos negativos, eu vou atrair situações que me façam mudar essa minha forma de agir, essa minha forma de pensar, esse meu fluxo mental, e me façam entender que eu preciso melhorar. Se eu tiver pensamentos positivos, eu vou estar com a minha aura iluminada, eu vou irradiar amor, alegria, vou irradiar coisas boas, eu vou atrair pessoas que se conectam com aquilo ali, que também querem algo assim. Então a minha vida vai ser uma vida bem melhor, bem mais fácil, né? Podemos dizer mais leve. Mais fácil não, porque é difícil viver mais aqui leve. Mais leve. Então o que a gente precisa ter em mente? Isso, que nós precisamos sempre estar em prece, independente de onde nós estejamos, a nossa mente precisa estar sempre nessa conexão com Deus, nessa busca dessa frequência mais elevada. Não estar lá e estar pensando coisas ruins, isso não vai nos trazer coisa boa. Então sempre estar tentando conectar com Deus, tentar uma prece, seja o que for, conversar, como diz o Ronaldo, com Deus e tentar buscar essa vida mais leve, mais tranquila, não focar na falta das coisas, mas focar no que a gente já tem, agradecer pelo que a gente já tem. Isso é viver em gratidão, é viver com o coração assim cheio, com o coração já repleto de coisas para agradecer, conseguir ver na vida que a gente tem tudo que a gente necessita, nada nos falta. O que nos falta é a gente compreender isso e tentar trazer isso para a nossa vida. Só para complementar essa parte que a Karine colocou agora, a respeito da quinta dimensão, algum de vocês, ou a grande maioria, de repente já está conectado no sentido de que tem coisas assim que não tem mais importância para a vida da gente hoje, sabe? Aquela pessoa que deixou de conversar contigo, que não tinha um carinho especial, então, de uma hora para outra não tem mais importância. Tu absorveu que o tempo foi necessário enquanto se viveu. Depois passa, entende? A gente começa, para quem gosta de ficar sozinho consigo mesmo, né? Eu tenho esse caso comigo mesmo, né? Então, isso é uma questão de tu já estar aceitando a quinta dimensão da maneira como ela chega. Porque as importâncias que a gente dá hoje aqui, elas são muito maiores do que são na verdade. A questão de roupa que eu comentei, né? A questão de sapato, a questão de carro. De uma hora para outra tu te dá conta assim, ó, eu preciso de um carro, beleza. Qual é o carro? Um que tem a roda, motor e que me leve para algum lugar. Não é importante o tipo de carro. Deixa de ser importante. Tem muita gente que dá importância para o carro tal, coisa, beleza. Mas quando a gente começa a se conectar com a quinta dimensão, aquelas grandes importâncias que a gente carrega na vida e que a gente aprendeu, porque muitas vezes é cultural, deixam de ter importância. Um telefonema que a gente não recebe, né? Por quê? Porque tu tem que compreender que o outro está numa outra necessidade, o outro está numa outra dimensão. Ou talvez ele já esteja na quinta dimensão e deixa de ser importante as coisas que a gente acha que é importante. Isso tem muito na relação que a gente vive de família,
principalmente de família, porque é onde a gente está mais conectado, né? Nas perdas. A gente não pode sofrer a perda sem ter um final naquilo. A dor da perda, ela tem que ter começo, meio e fim. Por quê? É uma perda momentânea. É a compreensão da perda momentânea que vai nos levar a atingir essa quinta dimensão que a Karine colocou. De que maneira eu vou me transportar para o amor esse que a gente fala? Porque na quinta dimensão, quando todos nós já tiver alcançado, que talvez seja nesta ou na próxima encarnação, nada dessas coisas mais, nós não vamos conseguir, mas não é que não vai ter maldade, tá, pessoal? Porque também daqui a um pouco a gente vai começar a pensar que a maldade é só agora, quando passou para a quinta dimensão. Não, vai existir maldade aí. Ainda vão ter pessoas na quinta dimensão com dificuldade do entendimento, isso é lógico. Porque quando a gente volta, cada vez que a gente reencarna, a gente vem com o cérebro limpo. Nós temos que recomeçar a reconectar cada vez novamente. Só que não vai existir guerra, que nem está acontecendo agora. A maldade são maldades pequenas, né? Inveja, orgulho, vamos dizer que seja uma maldade, né? Que nós ainda conservamos bastante. Então é nessa questão que a gente fala, e a nossa conversa foi em cima disso, né, Karine? Como que a gente vai e volta, né? Como a gente entra na quinta dimensão, daqui a um pouco acontece alguma coisa e tu sente, né? Alguém que não falou contigo, não te cumprimentou na rua, tu sente aquilo ali. Daqui a um pouco, passa os 2 dias, tu já não sentiu mais, porque te dá conta que não é mais importante, sabe? Então é nessa conexão que a Karine colocou, que a prece, a oração, é o contato direto. E que nós precisamos fazer essa ultrapassagem. Nós precisamos fazer a compreensão. Nós precisamos botar um final nessa caminhada que a gente trouxe até agora e abrir a mente para toda essa volta que está acontecendo. Todas essas catástrofes que estão acontecendo é para o nosso crescimento, é para o nosso entendimento. É para nós saber que alguma coisa está acontecendo, gente. Não é para ter medo. É de que maneira, estão falando em era glacial no Rio Grande do Sul, né? Uma pequena era glacial que nós vamos chegar a menos 10 graus, menos 15 graus, alguma coisa assim, neve, tal coisa. E aí? Nós vamos aprender ou nós vamos ficar com medo? Nós vamos nos preparar para isso, se isso é uma verdade? De que maneira? Aí falam que de agosto em diante vai ser uma seca terrível, né? Que entra a laninha novamente, que vai ter 2 anos de seca terrível. Nós vamos fazer poço? É nisso que nos serve o aprendizado. É dessa maneira que nós temos que compreender o que Deus quer para nós. É a transformação. Ah, mas eu não vou ficar aqui, beleza? Muda de lugar. Vai para outro lugar. Mas é necessário se mexer. É necessário movimentar. Não só o corpo, como a mente, o espírito. Tá bem, pessoal? Acho que deu por hoje. Muito obrigado pela paciência e compreensão. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa casa de oração, casa de bênçãos, de aprendizado. Que cada um de nós possa refletir, buscar o estudo, a compreensão, que a necessidade que temos do Senhor sempre seja no contato direto, no interior, que a luz divina nos mostre o caminho. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.